Gostaria de convidar agora para subir ao palco o moderador e debatedores do painel por uma nova abertura da economia brasileira. Embaixador José Alfredo Graça Lima, conselheiro do SEBRE, onde lidera o Núcleo Temático de Comércio Internacional. Bom, nós temos que continuar a agenda do dia por conta do horário apertado. Então, eu gostaria de chamar o moderador. Por favor, a gente precisa dar continuidade à nossa agenda de hoje por conta do horário apertado, então eu gostaria de convidar agora para subir ao palco o moderador e debatedores do painel por uma nova abertura da economia brasileira, embaixador José Alfredo Graça Lima, conselheiro do SEBRE, onde lidera o Núcleo Temático de Comércio Internacional. Por favor, embaixador José Alfredo Graça Lima. Também o senhor Edmar Baixa, sócio fundador e diretor do IEP Casa das Garças. Olá, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Senhor Hussein Kalu, secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Senhor Leonardo Pereira, superintendente da área de comércio exterior do BNDES. E senhora Sandra Rios, diretora do SINDES e senior fellow do SEBRE. Bem? Vou anunciar o início, então, tá? Posso iniciar? Vamos dar início, então? Alô? Alô? Boa tarde a todos. E eu gostaria de dar início aos trabalhos desse painel número 3, por uma nova abertura da economia brasileira.
com uma brevíssima introdução, pelo menos do ponto de vista mais pessoal mesmo, de como é que nós chegamos até aqui. Quando eu voltei de Brasília, em 2016, pedi para me inscrever num workshop que a Sandra estava organizando, justamente sobre esse tema. E eu fiquei surpreendido em me dar conta de que não só apenas alguns diplomatas, mas basicamente economistas, professores universitários, especialistas em comércio exterior, já estavam plenamente convencidos da necessidade urgente de uma abertura comercial. Nesse workshop, eu tive o prazer de ouvir o Edmar Baixa como keynote speaker, se não me engano, era essa a função dele, e me vi um pouco surpreendido pela maneira como já estava sendo encarada àquela altura a importância que se deveria atribuir a uma abertura comercial já madura, decisão já madura de cerca de 20 anos, aproximadamente. Mais adiante, eu fui encorajado pelo Zé Pio Borges, pela Júlia e sua equipe a coordenar esse núcleo de comércio exterior que produziu primeiro um relatório e, em seguida, um position paper a respeito do qual a Sandra vai nos ilustrar. Eu queria apenas apresentar, antes de passar a palavra aos panelistas, que o tema da liberalização unilateral ou autônoma, que é justamente o do position paper que está diante de nós e que inspira a realização desse panel, ele já não é mais objeto de discussão, de controvérsia, como era até bem pouco tempo. Eu diria que até pouco antes das eleições havia ainda algumas vozes discordantes. Havia vozes discordantes quanto à própria liberalização, vozes discordantes, mais altas ainda, com relação à maneira como devia se fazer essa liberalização, se de uma forma autônoma, portanto, unilateral, para empregar um termo que não é muito usado por razões de semântica. Mas, enfim, a ideia é exatamente a mesma. Ou, então, fazê-lo em decorrência de compromissos assumidos em acordos preferenciais e regionais. Acontece que existe hoje a evidência empírica de que o conteúdo de acesso nos chamados acordos de livre comércio é muito limitado. Primeiro, porque as tarifas consolidadas para bens industriais já são bem baixas em quase todo o mundo. E depois, porque, sem mesmo contrariar as regras da OMC, acesso para produtos agrícolas se restringem, as mais das vezes, a simples cotas. Por isso mesmo, o Brasil, ao longo dos últimos 20 anos, a meu juízo, não ganhou e, na verdade, nem perdeu em termos estritamente comerciais. Não ganhou nem perdeu em se manter um tanto afastado das cadeias globais de valor. Por outro lado, o instinto negociador de inspiração claramente mercantilista nos levou sempre a conceder o mínimo pelo motivo alegado de estar obtendo muito pouco. Com isso, então, tendo consolidado a nossa tarifa no GATT a 35%. E também recorrido a medidas perfeitamente arguíveis à luz do princípio do tratamento nacional, como foi o caso da política industrial do governo anterior ao último governo, e a outras medidas violatórias de nossos compromissos. Como a rodada Doha não se concluiu, nem existe hoje
qualquer perspectiva de negociação multilateral cujos resultados impliquem alteração dessa nossa lista 3, com custo político próximo de zero. E eu duvido muito também que o acordo Mercosul-União Europeia, caso ainda venha a ser concluído, possa ter o efeito de modificar substancialmente o nosso regime comercial. Por tudo isso, o Brasil, apesar de não ter sido prejudicado, repito, em termos comerciais, não tendo firmado acordos liberalizantes, além de alguns poucos dentro da região, ele foi, sim, a economia brasileira, esse é que é o ponto nevrálgico, que eu aí concluo, foi, sim, afetada pelos altos custos, incluindo aí impostos de importação, declínio da produtividade de trabalho, oportunidade perdida de reduzir desigualdades sociais, setoriais, regionais. O comércio mais aberto terá um impacto, e sobre isso o nosso professor Edmar Baixa elaborará ainda mais, terá um impacto altamente positivo sobre a nossa economia. Isso dito, eu me desculpo por ter alongado mais do que eu deveria, eu sei que o tempo corre, e nós já estamos um pouquinho atrasados. Eu peço a Sandra que tome a palavra, um pouco para explicar, não é? As origens e o conteúdo mesmo do Position Paper, e também para nos dar a sua avaliação ou o seu insight a respeito de como implementar, então, essa abertura. Obrigada, embaixador Graça Lima. Antes de começar a falar sobre o tema específico, eu não posso deixar de dar os parabéns, me congratular com o SEBRE pelos 20 anos, e a todos aqui que passaram por essa trajetória, porque a gente sabe como é difícil manter um think tank no Brasil e manter um think tank com relevância no debate. Então, acho que é fundamental a gente aproveitar esse momento para reconhecer esse papel. Bom, entrando agora mais especificamente no tema da abertura comercial, eu acho que o embaixador Graça Lima fez referência ao seminário que nós organizamos no CINDES em 2016. Na verdade, em 2016, acho que já tinha uns três anos em que um grupo de economistas se reunia no CINDES, dentre os quais que foi um dos estimuladores desse processo, Edmar Baixa, para discutir os caminhos para a abertura comercial no Brasil. Então, essa discussão vinha amadurecendo. Havia, acho que, uma clara percepção de que o Brasil, a retomada do crescimento sustentado no Brasil, passa, fundamentalmente, pela recuperação do crescimento da produtividade, e que o nosso regime comercial é disfuncional a ganhos de produtividade, pela complexidade e pelo grau de proteção que ele confere ao mercado interno, né? E pelo fato de que a manutenção desse regime faz com que a gente preserve, em muitos setores, empresas ineficientes, atuando ao lado de outras empresas mais eficientes, absorvendo recursos que poderiam estar disponíveis e sendo melhor utilizados por empresas mais eficientes e que, ao mesmo tempo, ganhem musculatura no mercado interno para competir no mercado internacional. Eu acho que também é muito comum o diagnóstico de que as empresas brasileiras participam pouco do comércio internacional, participam pouco das cadeias globais de valor, mas a história mostra que empresas que participam efetivamente de cadeias globais de valor tendem a ter um papel importante no mercado doméstico, também, particularmente numa economia que tem um mercado doméstico tão significativo quanto a economia brasileira. Então, enfim, isso como motivação para discutir a abertura. Acho que, como o embaixador mencionou, há
uma convergência de visões sobre a importância da abertura e seu impacto sobre a produtividade. E aí a questão, acho que o dissenso maior era sobre como abrir a economia, se pela via negociada ou pela via unilateral, autônomo ou soberana, como queremos chamar. E aí a nossa visão é que, a visão do grupo, do núcleo, do SEBRE, mas também, enfim, acho que foi ganhando consenso nos demais debates, é que o caminho da via negociada, embora possa ser interessante, é um caminho longo, e a gente está vendo pelas negociações entre Mercosul e União Europeia o quão longo e ineficiente pode ser, né? Hoje mesmo tinha uma notinha no Valor Econômico dizendo que a reunião que acabou de acontecer entre os dois blocos não produziu avanços, e a gente vai de expectativa em expectativa sem gerar resultados. Mesmo que essa negociação fosse concluída hoje, até que esse acordo entrasse em vigência, a gente ainda ia passar mais uns 2 ou 3 anos, pelo menos, na melhor das hipóteses. E, a partir daí, teríamos 10 a 15 anos de implementação gradual dos compromissos do acordo. Eu tenho a impressão que a economia brasileira não pode esperar tanto tempo para construir um ambiente mais competitivo. E é por isso que a nossa proposta de avançar na abertura unilateral, autônoma, sem abrir mão, evidentemente, das negociações comerciais, e a experiência internacional também mostra que países que concluíram acordos comerciais ambiciosos foram países que abriram unilateralmente as suas economias enquanto avançavam no processo de construção de redes de acordos internacionais. Não há um conflito entre as duas estratégias, muito pelo contrário. Certamente, se a economia brasileira avançar na direção de uma maior liberalização, será mais fácil concluir acordos comerciais ambiciosos. Então, a partir daí, nós começamos a discutir como abrir economia, que modelo de abertura comercial utilizar, e aí, começando pela questão das tarifas de importação, a nossa visão é que é preciso definir parâmetros para abertura. O parâmetro número 1 é previsibilidade e transparência, ou seja, que a abertura, que o programa de abertura seja discutido e anunciado com antecedência e que seja cumprido rigorosamente de acordo com o que foi anunciado. Em segundo lugar, que ele seja gradual e, de preferência, implementado ao longo de um mandato presidencial, portanto, 4 anos. Em terceiro lugar, que ele promova uma simplificação da estrutura da tarifa de importação no Brasil hoje, que é uma tarifa com muitos níveis, o que enseja disputas e lobbies por classificação dos produtos em uma ou outra categoria de produto, então, que tenha poucos níveis tarifários, que o nível tarifário máximo seja 15%, e que a gente tenha, então, dentro dessa ideia de simplificação, 4 níveis tarifários, 0, 5, 10 e 15, e a gente prevê uma fórmula de transição da estrutura atual para a estrutura futura. Esse é um modelo. Existem outros, existem pessoas que propõem que a gente comece, por exemplo, pela liberalização de bens de capital. É sabido, a literatura confirma que menores tarifas para bens de capital e para produtos intermediários tendem a ter um impacto maior sobre a produtividade. A nossa questão com essa proposta é muito mais de que o setor de bens de capital é um setor relevante na economia brasileira e que a liberalização desse setor deveria vir acompanhada da liberalização dos produtos e insumos que fazem parte dessa cadeia também, para não gerar distorções. E, já que a gente vai nesse caminho, o ideal seria implementar um modelo mais abrangente. Tem uma outra forma de fazer isso, por fim, que é adotar o que se chama de fórmula suíça, que é uma fórmula matemática que promove o achatamento da estrutura tarifária, ou seja, reduz mais as tarifas mais altas e menos as tarifas menores, o que é também uma proposta interessante, porque ela é automática,
mas ela tem menos impacto sobre justamente os produtos que estão ali no meio da estrutura tarifária, que são justamente os bens de capital e produtos intermediários que são importantes também para a produtividade. Então, esse é o contexto da proposta de abertura, de redução de tarifas de importação. É importante dizer que ela não é conflitante, portanto, a gente propõe também continuar negociando acordos comerciais, e ela não esgota em si o programa de abertura comercial. É importante avançar nos outros instrumentos de política que afetam a proteção, particularmente a burocracia para importações, e aqui já há, de fato, talvez seja a área que a gente avançou mais no Brasil no período recente, a implementação do Portal Único de Comércio Exterior, com seus módulos de exportação e importação. O módulo de exportação já está implementado, o módulo de importação está em desenvolvimento. Essa é uma dificuldade, avançar nesse sentido é uma dificuldade muito grande. A Tatiana Rosito está aqui, que foi secretária executiva da Camex e passou pela experiência de tentar avançar nesse caminho, de trazer os órgãos anuentes na importação para o esforço de facilitação de comércio, de simplificação. Ninguém quer abrir mão da sua capacidade de fiscalização, mas o fato de que a gente tem cerca de 20 anuentes trabalhando na liberalização de importações, na liberação das importações, é um complicador bastante significativo. Então, eu acho que é uma questão cultural. Até o movimento de abertura de importações com liberalização de tarifas pode ajudar, eu acho, a uma convergência cultural da burocracia em prol de uma simplificação e redução de custos. Há também propostas para a liberalização do setor de serviços, e elas são fundamentais. Sem liberalizar os serviços e focando só na liberalização de bens, a gente não vai ter os resultados necessários. A liberalização de serviços é complexa, são regulações diferentes que envolvem transportes marítimos, transportes aeroviários, serviços profissionais, mercado financeiro, enfim. Essa também é uma agenda bastante vasta, a gente já tem mapeado quais são algumas das mudanças importantes, mas, enfim, a gente não tem tempo aqui para elaborar sobre isso. Mas acho que essa é a ideia geral. Para terminar, só queria chamar a atenção que a gente não desconhece que o movimento de abertura comercial terá impactos de realocação dos recursos, e a preocupação aqui é com a transição no mercado de trabalho. E, portanto, é importante levar isso em consideração. Tem um documento da SAI que já faz propostas nessa linha de iniciativas na área de mercado de trabalho, né, e capacitação profissional para suavizar os custos que, certamente, trabalhadores terão nesse processo de transição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sandra. Eu falei com a minha... Uma das funções de moderador, que era introduzir a Sandra, e eu procuro me redimir lembrando que ela é diretora do Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento, o CINDES. Ela trabalha com Pedro Mota Veiga, que, infelizmente, não pôde estar aqui conosco. Está aqui conosco hoje. Pedro Mota Veiga, seja muito bem-vindo. Nesse trabalho de... que ela, enfim, que ela já teve a oportunidade de expor. A Sandra é também professora licenciada, né, de Política Comercial no Departamento de Economia da PUC, do Rio de Janeiro, e consultora da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Isso dito, eu passo a palavra ao Edmar Baixa, sócio fundador, diretor do Instituto de Estudos de Política Econômica, mais conhecido como a Casa das Garças, que é a sua sede. O Edmar ele é membro da Academia Brasileira de Letras, participou da equipe econômica do Plano Real, um dos pais do Plano Real, foi presidente da ANBID, do BNDES, do IBGE, autor do famoso Belíndia 2.0,
Fábulas e Ensaios sobre o País dos Contrastes, editado pela Civilização Brasileira em 2012. Eu vi na Travessa, outro dia, um livro, alentado livro, que foi feito em homenagem ao Edmar, com artigo da própria Sandra e de outros economistas de escola. Com muito prazer, eu passo a palavra ao Edmar Baixa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, em companhia tão nobre, uma plateia tão ilustre, comemorando os 20 anos do SEBRE. Eu estava pensando, desde 2013, que eu venho falando sobre esse tema. Eu prometi a mim mesmo que, cada vez que eu falasse novamente, eu ia tentar falar coisas novas. E, nesse propósito, eu passei ontem o dia, parte do dia, lendo o artigo Trump e o Ocidente, do embaixador Ernesto Araújo, publicado ano passado no Caderno de Política Exterior do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais do Itamaraty. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado, né? Eu acreditava que esse governo agora ia fazer a abertura, e o artigo do embaixador me fez lembrar o fecho do livro de 1976, o primeiro livro do meu colega Mangabeira Unger, Knowledge and Politics. E o livro Mangabeira terminava, a última frase do livro, é um imponente "Fala, Deus". Eu acho que o Mangabeira jamais poderia imaginar que, 40 anos depois, o nosso futuro chanceler iria responder nesse artigo do IPRE que Deus fala pela voz de Trump. Para salvar o Ocidente, dentre outros males, do Islã e do globalismo. Bom, aí, felizmente, em seguida eu fui ler o Globo, né? E tive um alívio que ontem mesmo, né, o Globo publica uma bela poesia do cineasta iraniano Abbas Kiarostami, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aos olhos dos pássaros, o Ocidente é onde o sol se põe, e o Oriente é onde o sol nasce. Apenas isso. Então, é com esses olhos de pássaro que eu gostaria de fazer breves comentários à apresentação da Sandra, né? Eu tenho uma dificuldade aqui, porque eu tendo a concordar em tudo que ela disse, em gênero, número e grau, né? Porque, para mim, uma frase que eu tenho usado é que a abertura é a mãe de todas as reformas, né? Porque ela tem essa qualidade hirschmaniana de ser uma indutora das demais reformas que o país precisa, né? Porque ela retira o colchão protetor sob o qual sobrevivem o monopólio, a ineficiência e a corrupção. Mas eu queria, hoje, somente fazer um ponto, né? É que enfatizar que, de um ponto de vista econômico,
os ganhos da abertura, eles decorrem da importação e não da exportação. Pois é da importação acrescida que provém os ganhos de produtividade e de bem-estar. A exportação adicional não é um benefício, é um custo que a sociedade paga para ter os benefícios da importação, pois, através dela, exportação, a sociedade abdica de consumir os bens que produz para dar satisfação aos consumidores no estrangeiro. A visão de que a exportação é um ganho e a importação é uma perda é uma falácia mercantilista e protecionista que tem que ser continuadamente denunciada pelos economistas. Na prática, é claro, é importante assegurar que aos aumentos das importações correspondam ao aumento das exportações, de forma equivalente. Pois em economia não há almoço grátis, como que vamos ter aqui em seguida ao nosso debate. Ele já está pagando por ele. Está pagando? Estou pagando falando aqui. Né? Então, é por isso, né, que a abertura unilateral, autônoma, soberana, embaixador, deve ser gradual e pré-anunciada para assegurar que, à medida que as importações aumentem, os recursos, capital e mão de obra empregados nas atividades negativamente afetadas pelas importações tenham tempo de se deslocar para as atividades que, com o aumento de eficiência e de redução de custos propiciados pelas importações adicionais, ganhem alento para exportar mais. É por isso também que acordos comerciais, como o que, aliás, estamos assinando agora, neste momento, em Santiago do Chile, finalmente, um acordo negociado este apenas 4 meses. E entre o Brasil e o Chile? Entre o Brasil e Chile. Entre o Brasil e Chile na área de reduções de barreiras não tarifárias, já que as tarifas já eram zeradas anteriormente. E é por isso também que acordos comerciais, desde que não desviem, né, mas criem comércio, né, também são muito bem-vindos para dar maior tranquilidade ao processo de continuada equalização das exportações com as importações acrescidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Edmar. Eu era suposto, para usar um anglicismo comum em determinados meios, de fazer uma pergunta. Não me arrependo de não ter feito, porque senão estaríamos... Eu sei que você vai sempre dizer o que você tem na sua cabeça, não, independentemente da pergunta, mas eu sabia que a sua introdução ao tema deveria valer o ingresso, e você merecer plenamente o almoço grátis que você vai ter depois daqui. Isso... Opa, pegar o meu script. Isso dito, eu gostaria de, aí sim, procurar, ou pedir, melhor dizendo, ao Hussein Khallout. Hussein Khallout é secretário especial de Assuntos Estratégicos
que é um órgão ligado à Presidência da República, cientista político, professor de Relações Internacionais, pesquisador licenciado da Universidade de Harvard, primeiro latino-americano a integrar o Advisory Board da Harvard International Review para o exercício de mandato vitalício. Inúmeros outros títulos. O Swain confirmará ou não que está participando da transição para o próximo governo. É um prazer, um privilégio mesmo tê-lo aqui conosco, e, sobretudo, se ele puder responder a duas perguntas. Parece haver, acho que não há mais nenhuma dúvida, de que há um consenso em torno da ideia de que um novo movimento de abertura comercial, isso já foi até, inclusive, anunciado, talvez até de uma maneira um pouco abrupta, pelo novo ministro da Economia, criando expectativas. A pergunta é no seguinte: quão avançado está o debate no âmbito do atual governo? E a segunda pergunta seria com relação a como um novo governo, do seu ponto de vista, poderia levar adiante, então, uma reforma nessa direção, se há um mapa do caminho sendo preparado, enfim, somos todos ouvidos, Hussein. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, embaixador Graça Lima, a quem eu rendo os meus respeitos e a minha admiração pessoal. Agradeço ao SEBRE pelo honroso convite que me faz. Creio que é um evento não só que celebra os 20 anos da instituição, mas também que propicia um debate democrático, livre e, sobretudo, ilustrativo a respeito dos desafios do Brasil nesse campo inerente ao comércio internacional. Igualmente, é um privilégio poder compor o painel com pessoas tão representativas e bem-sucedidas naquilo que fazem. Sandra Rios, Edmar Baixa e Léo Pereira. Bom, eu teria muito a dizer para vocês, mas, infelizmente, a camisa de força do cargo que, por hora, exerço, castra um pouco das minhas ideias e da minha franqueza em dizer muita coisa que eu gostaria de dizer. Queria estar como um acadêmico aqui para poder, de fato, abrir a caixa de ferramentas e dizer verdadeiramente o que eu penso sobre todo esse processo. Mas, de uma forma não, talvez, direta, posso dizer coisas que podem, talvez, serem depuradas com uma criativa interpretação por parte dos senhores. E aí eu deixo isso por conta da imaginação de vocês. Eu estava me imaginando agora, quando o Edmar estava falando, tem que tomar cuidado, porque as coisas aqui estão sendo gravadas. Então, quando falava de Ocidente, o Islã inimigo, bom, eu pensei assim comigo, pô, estou lascado, né? Minha família vem do Oriente Médio, eu sou de origem muçulmana. Então, nem no mundo do Trump, nem no mundo que, por hora, pode se construir aqui, terei espaço mais nesse país. Bom, desde que eu vim para a SAI, um dos nossos principais objetivos foi de fato, discutir a partir de um paradigma e de um prisma empírico o impacto de uma abertura econômico-comercial, um processo de modernização comercial. E, para nós, estava claro que uma matéria como essa não pode ser tratada mais com intuição ou a partir de pressões de setores, mas senão com dados reais e concretos que nos oferem quais são os caminhos e qual é o impacto efetivo sobre o nosso sistema produtivo. Quando nós lançamos o primeiro estudo inerente à produtividade, nós vimos como determinados setores não estão só fechados, eles têm um monopólio sobre a economia. E quando lançamos o segundo estudo, concernente à abertura comercial para o desenvolvimento e o bem-estar, produzido pela equipe do professor Carlos Pio, que é o meu secretário de Planejamento Estratégico, ele acabou por abrir as comportas do inferno para cima de mim. Que o segmentos do setor industrial, passaram a pressionar sobremaneira pelo retardamento de qualquer mudança nesse processo. O fato é que o Brasil hoje está entre as 10 maiores economias do mundo e em menos de uma década estará fora desse bojo
de países simplesmente por queda da sua produtividade e queda de sua competitividade. Não há como manter e sustentar esse modelo por mais uma década. O que é um consenso hoje é o modelo de abertura. E, nesse processo, ao se discutir abertura, se criam-se falsas narrativas. E é muito importante prestar atenção nisso. Abertura unilateral, ninguém faz abertura unilateral. Isso vai quebrar o setor industrial. Eu só conheço um modelo de abertura. Ele é unilateral. Você toma a decisão soberana de abrir ou não abrir. Eu não conheço. Não, porque nós não apoiamos um modelo de abertura unilateral, apoiamos um modelo de abertura negociada a partir de acordos de comércio. Ora, isso não é abertura, isso é um acordo de comércio, que pode levar 20 anos, 30 anos, 5 anos, 10 anos. Trata-se de uma lista de produtos, uma lista de tarifas, em que você vai tentar fazer esse ajuste. Ponto. Então, essas falsas narrativas, travestidas a partir de uma linguagem de que não somos favoráveis à abertura, eu digo isso no segmento do setor produtivo brasileiro, tá? Favoráveis à abertura. No entanto, tem que obedecer uma linha de acordos que tem que ser assim. Isso não é abertura. Tá? É importante ter clareza quanto a esse aspecto. Bem, o fato é que os números também não mentem. Nós participamos de 1,2% do comércio global. Enquanto, digamos, as 20 maiores economias do mundo têm aproximadamente 40% de seu PIB concentrado em comércio exterior, entre importações e exportações, no nosso caso, é menos de 25%, 24%. Então, os números são extremamente desfavoráveis ao Brasil, com toda a nossa envergadura econômica. Daí nós precisamos, de fato, pensar que modelo de abertura que queremos. É óbvio que, por parte do governo, a gente mensurou as mais diversificadas variáveis. Nós entendemos que uma abertura ela não tem um tempo finito, ela é um processo constante de modernização e aperfeiçoamento. Tá? Segundo aspecto, nós não estamos propondo, no âmbito do nosso relatório, não propõe simplesmente abrir por abrir. Nós mostramos os impactos no ganho de mais ou menos 75% do sistema produtivo. Vamos ter perdas em alguns espaços territoriais, por um prazo curto, mas que depois vamos arremeter. Dos 57 setores analisados, apenas 3 perderiam, enquanto os demais ganhariam. Então, nós estamos diante de uma decisão de Estado. Sacrificamos 25%, sacrificamos 75% para o de 25%, ou sacrificamos 50 e tantos setores para proteger 3 ou 4? São questões fundamentais que precisam ser feitas. O impacto que nós mensuramos é o crescimento após a abertura de uma média, e isso números conservadores, 2,2% no crescimento do PIB, na redução de desemprego e na requalificação e realocação de mão de obra que vai migrar de um setor para um outro setor. Então, os benefícios são, na verdade, comparativamente aos ditos malefícios, são muito maiores. É importante ter clareza também, eu não conheço ninguém do setor industrial que um dia foi lá pedir subsídio para o Estado, ganhou um subsídio, e depois de que ele conseguiu reestruturar a sua indústria, voltou para o governo e disse o seguinte: olha, muito obrigado pelo subsídio dado, estou querendo te devolver agora, você não precisa me dar de novo. Não conheço ninguém. Se vocês conhecem, pode indicar. Quem recebe não quer deixar de receber. E o fato que o setor produtivo nacional, tá? E desculpem a minha franqueza, segmentos, não vou generalizar, não querem simplesmente competir. Há regras protecionistas que ele dá uma certa tutela, recebem subsídio para o outro lado e tem o monopólio do mercado. É simples. Não querem competir. Portanto, é muito mais fácil manter o status quo. E o que nós, por exemplo, uma das propostas que a SAI apresentou é a redução do BIT/BK. O Brasil assinou um acordo no âmbito do Mercosul da redução para o nível de 4% da tarifa sobre bens de capital e bens de informática e telecomunicações. Tá? A nossa tarifa é uma das maiores do mundo, se não for a maior.
Está entre as maiores do mundo. Tá? E o que se acordou é que deveria haver uma desgravação tarifária. Nós reduzimos de 14 para 12 e paramos aí. E o que nós propomos? Que durante 4 anos, e o que a Sandra falou é certo, tem que fazer uma abertura dentro de um termo, de um mandato legislativo de 4 anos, redução de 12 para 4. Não estamos pedindo para zerar, não estamos simplesmente dizendo que temos que cumprir com as regras que nós mesmos assinamos, no âmbito de um bloco comercial. Desgravação que a cada ano cai 2%, sai de 12%, chega a 4% e está resolvido. Nós tributamos bens de informática e telecomunicações sobre coisas que nem produzimos. Isso simplesmente impacta o nosso salto tecnológico. Nós não vamos conseguir dar o salto tecnológico. É muito simples. Tributamos tecnologia que nem produzimos neste país. Tá? Então, me parece que é um consenso entre nós. E, evidentemente, o nosso modelo econômico precisa ser modernizado, precisa ser reajustado, porque existem algumas instâncias no âmbito do governo que nada mais, por vezes, servem, que deveriam, na verdade, servir para dirimir e equacionar problemas com foco a impulsionar a capacidade competitiva do Brasil, não ocorre assim. Elas são instrumentalizadas para gambiarras de distorção comercial. E aí vem os ex-tarifários, as LETECs, as exceções que o nego vai criando, tá, com o objetivo de retardar o processo competitivo. Tá? Alegando que fizemos grandes investimentos. Bom, claro, o problema é seu, o dinheiro é seu, o ganho também é seu. Tá? Bom, respondendo agora objetivamente às perguntas do embaixador Graça Lima, e sendo bastante curto, eu tive, por força da minha posição, do meu trabalho, de tratar com a equipe de transição, a equipe especificamente econômica, em que eles tiveram acesso não só aos estudos da SAI, mas ao estudo da Sandra, tanto quanto outros, e eles estavam analisando. E o ímpeto que eu percebo que sim, há uma percepção que é necessário e é vital abrir a economia brasileira, é necessário, sim, reduzir as tarifas de importação, e óbvio que é um processo de discussão coletivo. E que me parece um consenso que, ao passo que você vai propor uma redução tarifária, é claro que você tem que fazer determinados ajustes, seja um ajuste tributário, seja uma reforma fiscal. Existem instrumentos que podem acompanhar, sim, esse processo de liberalização comercial, acompanhado de instrumentos para matizar, digamos, de uma forma mais eficiente esse processo. E eu acho que a senha, talvez, e o indicativo, foi a aglutinação do MEDIC ao Ministério da Economia. Tradicionalmente, no Brasil, sempre se fez política econômica para um lado, política comercial do outro lado. Essas duas não dialogam. E, hoje, me parece que a percepção é que essas duas coisas precisam dialogar com maior sinergia. Lamentavelmente, a minha percepção pessoal, e não governamental, acho que, nos últimos anos, quer dizer, o MEDIC poderia ter sido, talvez, um pouco mais eficiente em sua vocação, né? E, por vezes, acabou, repito, friso a palavra por vezes, sendo capturado por determinados segmentos de lobby que, de fato, pressionam de forma inarredável para impedir que o país seja mais competitivo, mais produtivo, que dê o salto tecnológico e que opte por outro caminho. Então, essa aglutinação ela é um indicativo. Bom, acho que são algumas reflexões. Eu gostaria de falar muito mais coisas, abrir mais coisas da caixa de ferramenta, mas, por hora, é o suficiente. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado, senhor. Eu lamento muitíssimo, mas administrar o tempo é uma missão impossível, né? E eu já recebi uma mensagem de que precisamos terminar a 1 hora.
São 9 minutos para uma, mas eu já pedi pelo menos 5 minutos de prorrogação, né, antes do apito final. E não sei, inclusive, se vai dar tempo com isso de fazer uma rodada de perguntas. Oi? 1h10, ótimo, perfeito. Então, sem maior perda de tempo, com a palavra aqui o nosso Leonardo Pereira, que é superintendente de comércio exterior do BNDES, engenheiro de produção pela UFRJ, mestre em administração de empresas pela PUC-Rio. Como superintendente da área de comércio externo, ele é responsável pelas operações de financiamento às exportações, isso desde junho de 2016. Por isso mesmo, a pergunta para o Leonardo é basicamente a seguinte: como é que os mecanismos de financiamento do BNDES poderiam ser adaptados para apoiar esse processo de abertura comercial? Obrigado, embaixador. Para mim, pessoalmente, é um prazer estar aqui, inicialmente parabenizando o SEBRE pelos 20 anos, e como representante da área de comércio exterior do banco, é um prazer porque a gente consegue ampliar, né, o diálogo com a sociedade, o banco que está tentando, um esforço muito grande, ampliar esse diálogo com a sociedade, principalmente para a área de comércio exterior. É um prazer estar aqui e poder conversar com vocês. E aproveito para fazer uma propaganda, de dever de ofício, para quem tiver interesse em conhecer os projetos de exportação sempre financiados de bens e serviços brasileiros, todos os contratos do banco estão no site. Tá? Quem quiser ver, está tudo no site desde 2017, início de 2017, com taxa de juros, valor, exportador e importador. É o único banco de desenvolvimento, ou ICA, do mundo que faz isso. Né? Então, quem quiser, tem interesse em conhecer, está tudo lá. O banco, embaixador, o banco ele apoia esse tipo de iniciativa de simplificação tarifária e também flexibilização tarifária, além, obviamente, da liberalização comercial. O que acontece? A gente, há 27 anos, financia exportações de bens e serviços de maior valor agregado. Os serviços de engenharia, que são essas obras no exterior, obviamente, quando a gente faz isso, é um mercado, para quem não sabe, de 500 bilhões de dólares por ano, né, é um mercado que o Brasil chegou a ter 1,5% a 2%. Né, esse mercado ele leva uma cadeia de fornecedores, né, muito grande nessas exportações. Foram mais de 5.000 empresas brasileiras que exportaram por essa cadeia nesse período. Né. E por que serviço de engenharia é importante? Porque a gente está falando de uma mão de obra qualificada. Né. A gente tinha no Brasil, na verdade, no Brasil, 3 empresas que são qualificadas, por exemplo, para fazer uma obra de metrô. E essas obras, por exemplo, essas empresas, por exemplo, tinham essa qualificação, têm essa qualificação para exportar também. São poucas empresas no mundo que têm essa capacidade. E, como falei, não só geram divisas, mas também acabam levando uma cadeia grande. Quando a gente está falando de bens de capital, né, a gente tem um caso que é talvez o mais emblemático do Brasil, a Embraer, é uma empresa aberta, eu vou citar outra aqui também, uma empresa aberta, com 2 casos interessantes, do ponto de vista micro, a VEG. São 2 empresas abertas que exportam bens de capital, que é a prioridade nossa em maior valor agregado. Essas empresas elas lograram alcançar um nível de internacionalização muito grande. Elas hoje têm parte da sua produção feita no exterior, elas são integradas a cadeias globais, né, e elas são competitivas. Elas, em conjunto, faturam mais de 20 bilhões de reais. São as maiores empresas brasileiras exportadoras. Brasileiras porque estão aqui, estou falando de capital. São as maiores empresas brasileiras exportadoras, exportam para mais de 40 países do mundo, são competitivas. Mas por que elas conseguiram isso? Porque elas conseguiram, de alguma forma, se internacionalizar e se integrar nessas cadeias globais. A gente tem outras empresas menores, mas, por uma questão de porte também, esse processo de internacionalização é mais complicado. Se fala muito em política pública, inclusive, de você suportar a internacionalização de empresas de SMEs, pequenas e médias empresas, mas isso é muito mais complicado para uma empresa menor. O que a gente tem nesses 2 casos, né, olhando do ponto de vista micro, é que essas empresas, sim, conseguem
estando inseridas nessas cadeias globais, serem mais competitivas, né? E, de fato, assim, essa liberalização comercial poderia trazer um ganho de competitividade maior e, concomitantemente, com investimento maior, por exemplo, em alguns elementos de fatores de produção que poderiam levar ao crescimento da produtividade, a gente poderia ter, até, como o Hussein falou e os nossos colegas aqui do painel, poderia levar a esse ganho e uma amenização desse deslocamento do trabalho. Por quê? Porque, no caso, por exemplo, de infraestrutura logística, o Brasil, para o preço final do bem exportado, a gente perde cerca de 1 a 2,5% no preço final. Isso depende do bem, tá? Em relação a pares, em relação, por exemplo, a parceiros comerciais e também aos países mais ricos. Em relação à energia, por exemplo, que também foi comentado no painel aqui, o Brasil tem a 4ª energia mais cara do mundo para a indústria, tá? Entre 27 países. 48,6% do preço dessa energia é imposto. Então, uma reforma, por exemplo, tributária e também o investimento no setor, né, e uma ótica sobre esse setor também poderia levar a uma competitividade maior da nossa indústria, do nosso comércio, enfim, dos nossos serviços. Sendo feito isso, né, concomitantemente com essa liberalização comercial, a gente conseguiria amenizar esse deslocamento que é possível. O banco, o que o banco tem feito? O banco está no final, agora, de um processo de planejamento estratégico, dentro de uma consultoria internacional, que fez, inclusive, o planejamento estratégico do BPI. BPI é o Banco de Desenvolvimento da França, que também apoia exportações francesas, e do KfW, que é o Banco de Desenvolvimento Alemão, o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo, depois do Banco Chinês. E, nesse processo de planejamento estratégico, o banco já flexibilizou, por exemplo, essa questão do conteúdo. O conteúdo, por exemplo, no banco, hoje, principalmente para a exportação, ele vai muito mais para a gente conhecer que conteúdo que aquelas empresas exportadoras têm. Porque o conteúdo hoje ele já está num patamar muito baixo, né? Se a empresa exportar, ela tem o que a gente chama de ganhos, né? Então, ela poderia ter um conteúdo de 30%, 35%, e a gente poder apoiar essa exportação. Quem conhece um pouco mais do setor aeronáutico, setor de defesa, sabe que no setor de defesa, um setor com uma intensidade tecnológica muito grande, é impossível você fabricar qualquer coisa ou fornecer qualquer serviço sem uma integração global, né? Você não detém todas as tecnologias. Como você falou, o Brasil, inclusive, ele tem tarifas sobre tecnologias que o Brasil nem detém. Então, assim, para o Brasil, por exemplo, conseguir exportar mais no setor aeronáutico, mais no setor de defesa, por exemplo, setores com grande intensidade tecnológica, essa liberalização poderia ser muito benéfica. Estou citando 2 setores, mas também o próprio setor de bens de capital, o próprio setor de serviços também. Então, o banco ele apoia isso. No planejamento estratégico, a gente tem essa diretriz, então flexibilizou essa questão do conteúdo. Para a exportação, isso até hoje está muito baixo, né? Está em linha, por exemplo, com o que a OCDE faz. Para falar um pouco de OCDE, o Brasil não é membro da OCDE, mas a área de comércio exterior ela participa, né, como membro em relação à precificação, à constituição de garantias. Né? A gente participa do IWG, para quem não conhece, o International Working Group, que é um grupo formado pela China, Estados Unidos, União Europeia, e o Brasil também é parte do comitê diretor para discutir taxas de financiamento, condições, garantias, né, até que ponto o setor público pode apoiar ou não, ou pode deslocar ou não, o que a gente tem que fazer para apoiar, por exemplo, no caso, exportações dos seus países. Isso vem desde 2012. E o Brasil também aderiu ao ASO, que é o Acordo Aeronáutico, né, que regula e disciplina as condições de financiamento ao setor aeronáutico, né, um setor que, na verdade, representa, para vocês terem uma ideia, grande parte do que o BNDES fez nos últimos 25 anos de apoio à exportação. O banco ele apoiou 37 bilhões de dólares em exportação, em comercialização, para 47 países. Tá? Desses 37 bilhões, 22 bilhões foram de aeronaves. Né? A Embraer, depois do processo de privatização, foi muito bem sucedida nesse processo, representa mais ou menos 1/3 das exportações da Embraer. Os outros 2/3 são financiados pelo mercado, ou seja, a gente sempre complementou as exportações dentro do apoio público que uma ICA, uma agência de crédito à exportação, pode fazer. Né? E também, além desses 22 bilhões, a gente exportou 7 bilhões, financiou 7 bilhões de dólares em exportações de bens de capital e 10 de serviços de engenharia.
Nos serviços de engenharia, quase 4 bilhões de dólares foram de bens associados ao serviço. Então, houve a exportação de serviço e, dentro dos 10, houve quase bilhões de dólares de bens brasileiros. É por isso que esse mercado é muito grande e todos os países, né, focam muito. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, embaixador, essa liberalização gradual e sendo olhada de uma forma estratégica, né, seria muito bem-vinda, inclusive para a atração de investimento estrangeiro, porque o Brasil ele tem um mercado muito grande, um mercado que ninguém quer ficar fora, estou falando das grandes empresas, tanto de bens intermediários como bens finais, e isso atrairia também o investimento concomitantemente com essas medidas de melhoria da produtividade em relação à energia, trabalho, né? E isso poderia ser benéfico para a economia. Uma coisa só para finalizar, para falar em relação a trabalho, né? O Brasil, para quem não sabe, existe uma assimetria, claro, no trabalho, na qualificação do trabalho, mas isso em todos os níveis. Tá? Quando um fundo de private equity ele entra numa empresa brasileira comprando equity, ele, na verdade, está vendo uma assimetria ali em relação a preço de equity, né, compra e venda que ele pode ter, mas também em relação ao alfa. E esse alfa, na verdade, a gente está falando da gestão das companhias. E mesmo na gestão das companhias, se a gente comparar com outros países, principalmente os países centrais, a gente percebe também que a gente é deficiente, né? Por isso que os investidores acabam observando essa assimetria e entrando, sendo um bom negócio com taxa de retorno para melhorar a gestão. Então, dentro dessa ótica também, uma ótica maior de investimento, de melhoria de trabalho, de investimento em infraestrutura, de reformas, por exemplo, tributárias, eu acho que tudo isso, né, empacotado dentro de uma estratégia seria muito benéfico para a economia. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Eu vejo que só tem agora só mesmo mais 10 minutos, isso já é a prorrogação. Menos, né? Enfim, eu tenho aqui 4 perguntas, uma das quais já foi respondida pela Sandra. A pergunta era quais políticas devem acompanhar a abertura para minimizar custos da transição? Ela falou sobre isso, acho que não precisa repetir. As outras 3 perguntas são as seguintes. Quais são os riscos de disputas dentro do Mercosul, caso seja perseguida uma abertura unilateral? Essa pergunta eu vou passar para o Hussein. Ele poderá, enfim, dar dar uma resposta a ela. A outra pergunta é com relação aos efeitos do possível deslocamento da promoção de comércio do MRE para o Superministério da Economia. Eu vou me arriscar a responder essa pergunta. E a terceira é a seguinte: dentro de eventual política de abertura comercial unilateral, qual o papel e importância dos mecanismos de defesa comercial, atualmente foco de críticas por parte de setores do governo e diante da extinção do MIDIC e junção da pasta com o Ministério da Fazenda? Isso eu acho que a Sandra pode responder, né? E depois, então, eu passo a palavra ao Leonardo e, finalmente, ao Edmar para o grande final. Comentários que desejem adicionar. Vamos ver se conseguimos fazer isso em 8 minutos. Primeiro, é muito simples, é muito objetivo, é muito rápido, porque nós entendemos que tem que haver um diálogo intra-Mercosul para a redução gradual da tarifa externa comum. Esse é o primeiro passo que é necessário ser discutido até para dar uma maior maleabilidade para o bloco poder negociar de forma mais, digamos, independente. Segundo, que a gente vê, a eliminação das regras de origem intra-Mercosul e, de alguma forma, mitigar o papel das exceções tarifárias e das LETECs. Sem esse arcabouço, não é possível, na minha opinião, no médio prazo, o Mercosul seguir como um bloco sustentável para a sua vocação original. Acho que... Perdão? É isso. Acho que a redução drástica da tarifa externa comum ela é o cerne
da questão. Sem ela, não é possível avançar 1 milímetro no âmbito do bloco. É isso. Eu entendo que o projeto mais ambicioso é você reformar a TEC, né? Se isso for possível, muito bem, Mercosul se torna ou até se fortalece como União Aduaneira, que não é, né? Porque a tarifa TEC nunca foi consolidada no GATT. Se, por acaso, isso não for possível, o Mercosul vai ter que se reinventar, de alguma outra maneira. O que é importante é haver uma reforma tarifária no Brasil. Está certo? É mais ou menos isso. Bom, Sandra, por favor. Bom, rapidamente, sobre defesa comercial, a minha impressão é que o regime de defesa comercial no Brasil tem que voltar a atuar da forma como ele foi concebido. Quer dizer, o que houve, talvez já normal, é que, no período 2010-2014, houve um ativismo exagerado na área de defesa comercial. O Brasil, em média, passou, se eu não me engano, entre 2010 e 2017, a ocupar o segundo lugar entre os países que mais impõem direitos antidumping, enquanto ocupa o 30º lugar como o maior importador mundial. Tem alguma coisa errada aí nesse processo. Então, eu acho que se trata, na verdade, de utilizar o mecanismo com o propósito que ele foi originalmente criado e, talvez, mais especificamente, reforçar o mecanismo de investigação de dano no Brasil e da relação causal entre dumping e dano. A mim parece que os elementos de avaliação de condições de mercado e de concorrência têm estado pouco presentes na avaliação e nas investigações de dano, levando a um excesso de implementação de medidas antidumping. Isso certamente tem impacto negativo sobre a discussão de abertura comercial como um todo. Então, um regime tem que apoiar o outro. Muito obrigado. A discussão a respeito de deslocamento de atribuições do Itamaraty para o Superministério da Economia, ela está um pouco mal colocada. O problema não é o de promoção de exportações. Para isso existe a Apex, que foi trazida pelo ministro José Serra para o Itamaraty, mas que funciona de uma maneira um tanto autônoma, com, evidentemente, a parceria do Departamento de Promoção Comercial do Ministério, que conta com uma rede de postos no exterior para levar a cabo exatamente esse objetivo. Não acredito que isso trará maiores complicações, né? Quem fica debaixo de qual guarda-chuva. Com relação à representação comercial, eu evito o termo negociação, porque é um pouco mais amplo do que isso. Os Estados Unidos têm um USTR, como a União Europeia tem uma comissária de comércio que é não só a negociadora, mas é quem faz gestões, quem atua em nível ministerial nessas questões. O preocupante, enfim, esqueçam essa palavra. O que está em jogo agora é o papel que o Itamaraty precisa continuar a ter, na minha opinião, na condução dessa representação. O Itamaraty nunca foi formulador de política comércio exterior, sempre atuou em conjunto, sob a liderança, inclusive, da Fazenda, e foi e depois, através da CAMEX, que era um órgão colegiado. Não sei se vai continuar existindo a CAMEX, né? Dado que tanto o MIDIC quanto o planejamento, é improvável, né, que isso venha a acontecer. Mas aí como é que ficam o Itamaraty e a própria agricultura, por exemplo, né? Tem que haver uma coordenação muito fina e sem perda de atribuições, porque esse é um patrimônio que foi construído ao longo de décadas, né, e que teve bons resultados. A responsabilidade é sempre grande, mas eu acho que com um projeto em que está todo mundo de acordo, tem tudo para dar certo. Leonardo e, finalmente, Edmar Baixa. Obrigado, embaixador. Na verdade, queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, e, para ilustrar o que a gente está falando, né, e o que eu comentei aqui,
O banco ele continua financiando exportação de maior valor agregado. Nos últimos 2 anos, 17 e 18, a gente vai financiar cerca de 2 bilhões de dólares em aeronaves e bens de capital, como eu falei. E um exemplo que ilustra bem como essa flexibilização ela pode ser útil. O Brasil nunca vai conseguir produzir tudo o que gostaria, né? Mas, por exemplo, a gente estruturou uma operação de quase $1 bilhão, cujas exportações, uma parte viria da Alemanha e outra parte do Brasil, para um mercado altamente competitivo aqui na América do Sul, que eu não vou dizer qual é, mas vocês podem imaginar qual é o mais competitivo. Porque uma parte da tecnologia está na Alemanha e a outra a gente é mais competitivo. Esse tipo de operação, que tendo uma abertura, a gente vai conseguir fazer, repetir mais e vão, no final das contas, aumentar as exportações brasileiras. Obrigado. Professor. Eu só queria fazer 3 coisas. Primeiro, desejar boa sorte ao novo governo. Segundo lugar, fazer votos para que a abertura seja tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. E, em terceiro lugar, desejar um bom almoço a todos nós. Obrigado.